A Voz do Povo. Oferecimento rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. Nativida. Triagem neonatal. Cuide bem do seu amor. E Sebrae. Soluções para pequenas empresas. Começa agora o programa A Voz do Povo. Transparência, respeito é o nosso lema, nossa bandeira. A verdade, sem remendos, sem mentiras. A Voz do Povo, nosso projeto. Um jornalismo sério, amadurecido, combativo, claro, definido. Está no ar, A Voz do Povo. Olá, muito boa tarde. No pingo do meio-dia, começa o programa A Voz do Povo, nesta segunda-feira, 5 de outubro de 2020. De agora, meio-dia até às 13 horas, você vai estar ligado na informação, na entrevista, com credibilidade. Aqui nós trabalhamos em nome do site www.rondonoticias.com.br. Sou Francisco Matias. Nesta segunda-feira começamos a semana, já a semana de outubro do dia 5. Se fosse tudo assim muito comum sem o coronavírus, teríamos tido a eleição ontem, né? Mas a eleição ficou para o dia 15 de novembro, devido aos efeitos do coronavírus, da Covid-19. E a gente começa dizendo que hoje nós temos dois convidados muito especiais. O Valmor Xavier, que é presidente da Associação dos Oficiais de Justiça do Estado de Rondônia, e o diretor de comunicação, que é o meu amigo e colega, professor Rafael Campanha, né, que também os dois dão a honra de estar aqui no programa, e também aqui me acompanhando no convite para almoço, o meu neto Rodrigo César, meu neto que me fez avô, quando eu não queria ser avô, ainda pensava que era novo, nasce o Rodrigo César, está aí ele, aos 28 anos, né, meu neto querido. Dos 15 netos que eu tenho, todos são queridos, mas ele é o mais velho, o mais antigo, e a antiguidade é posto, né? Então tá aí ele na antiguidade. Eu queria comentar diretamente agora, lamentar o que aconteceu lá em Mutum, Paraná, com dois policiais militares, né, que foram assassinados de maneira cruel. Um deles, o tenente, estava pescando, estava em lazer com outras pessoas, quando foram abordados, e os bandidos chegaram e identificaram que ele era policial, destacaram-no do grupo, levaram no meio da selva e torturaram e executaram. Depois a patrulha tática foi resgatar o corpo, também os caras estavam lá e atiraram a esmo, pá, mataram o sargento. Nós estamos falando de violência da violência. Tem a violência e tem a violência. Essa é a violência da violência. Porque ela é covarde, ela é desmotivada, ela é uma violência de desafio, que desafia o Estado, que desafia as normas de vida. Matar pessoas porque são policiais é uma execução. E quem faz isso? Quem tem interesse está no meio da floresta e abordar pessoas. Bandidos comuns? Bandidos ideológicos? Bandidos de selva? O que nós temos hoje em Rondônia? Então, o Serviço de Segurança do Estado de Rondônia tem o dever de elucidar esse crime. Descobrir a causa, a vontade, por que aconteceu tal calamidade no nosso Estado, até para proteger os futuros, os que gostam de pescar. Tem muita gente que sai de casa no final de semana para pescar, leva família, leva amigo. E se isso virar moda? E se isso, você tá pescando ali e de repente mais uma abordagem, e o que está pescando é policial ou é outra coisa, o cara não vou matar porque você não é policial, e mata porque não é policial. Então nós temos que ter uma ação, uma resposta à sociedade para não amedrontar a sociedade. Nós não podemos virar o que virou Rio Branco no ano passado, melhorou agora, mas virou uma cidade quase que tomada. O que virou o Rio de Janeiro. E nem deixar isso ser institucionalizado. Virar moda. O CV, o PCC, o PCP. Eu já vi
pintado no centro da cidade, PCP, que é outra sigla desses comandos. Pelo amor de Deus, a gente tem que ter a segurança pública não atingida. Se mata policial, imagina quem não é policial. Pois é. Esse é um apelo que eu estou fazendo para a segurança pública tomar conta, assumir o comando, o Estado dizer: eu sou Estado, eu estou aqui, você é bandido, você seja de onde for, pode ser de assaltante, pode ser de facção, pode ser de movimento ideológico, matou, assassinou, é bandido. Acabou a conversa, tem que acabar com essa leniência, que é muito grave. O bandido não tem mais medo da justiça, nem da polícia, não tem medo da lei, porque a lei se tornou leniente com os bandidos. Tem que mudar isso, tem que mudar. Pois é, voltemos aqui à entrevista, vamos conversar com os convidados muito especiais, o Valmor Xavier, presidente da Associação dos Oficiais de Justiça, e o Rafael Campanha, que é o diretor de comunicação, com esse vozeirão que ele tem, né? O Campanha de ser era locutor e eu ficar do outro lado lá. E o cara tem uma voz que eu nunca vi. E o humor do Campanha é do tamanho dele. Nunca vi. Vamos à entrevista? Então vamos lá. A Voz do Povo. Entrevista. Muito boa tarde, Valmor Xavier. Muito boa tarde, Rafael Campanha. Boa tarde. É um prazer recebê-los na Voz do Povo dessa segunda-feira. Começamos com o presidente da Associação dos Oficiais de Justiça do Estado de Rondônia, né, que é o Valmor. Valmor, estamos em momentos de mudança, de tecnologias, de mudanças comportamentais, mas tem mudanças que às vezes não vêm para proteger a sociedade, mas às vezes até para dar um pouco de prejuízo social. Vocês, oficiais de justiça, estão nessa demanda. Tinha um projeto que foi para a Assembleia Legislativa para mudar as citações, para transferir de vocês para os cartórios. Isso gerou problemas na associação? Bom, obrigado pelo espaço, né? Uma boa tarde para você, para os ouvintes. Esse projeto, ele com essa mudança de comunicação, ele traz problemas de forma geral, né? A nossa associação, na verdade, é o primeiro pleito que ela está buscando para a categoria, não só para a categoria, porque hoje o maior impacto é para a sociedade como um todo, né? Nós somos afetados, nós queremos que a nossa função continue a existir, mas a população ela vai ser prejudicada com a falta da prestação jurisdicional. E aí a nossa associação, já até entramos em contato com a associação nacional, né? A nossa associação ela é nível de estado hoje, né? E junto com o sindicato também dos servidores do Poder Judiciário, entramos em contato com a Associação Nacional também para tentar reverter esses prejuízos que virão, né, se essa lei for efetivamente aprovada na Assembleia. E você diria assim, em princípio, quais seriam os prejuízos que advirão para a categoria e, em consequência, para a sociedade? Bom, para a categoria, lógico que quem perde função acaba perdendo salário, né? A gente perde realmente monetariamente falando. E para a sociedade, a prestação jurisdicional, hoje uma pessoa que procura o judiciário para ter um problema resolvido, as pessoas que normalmente trabalham, têm um trabalho informal, fazem vendas e muitas vezes não tem a sua satisfação de crédito, ela procura o judiciário para lhe auxiliar. Ela entra com uma demanda e aí, ali formulada a demanda, o juiz determina ao oficial de justiça que procure aquela pessoa que está devendo para fazer os atos judiciais. Com essa passagem de notificação para o cartório, a gente não sabe como o cartório vai conseguir cumprir isso, porque hoje o cartório ele não tem uma estrutura. Que pessoa vai conseguir fazer isso? Nós pensamos também em questões da parte social, porque hoje o oficial de justiça, quando ele chega até certa pessoa, ele explica o direito, ele conversa com a pessoa, ele informa o que ela pode fazer, se ela quer sanar aquela dívida, ele informa como é que ela pode fazer, se ela pode pedir um parcelamento, se ela não pode, se ela tem algum bem a dispor. Todos esses quesitos e esses parâmetros o oficial de justiça conversa e explica, né? E hoje a gente não tem certeza, em passando para o cartório, quem é que vai fazer isso, né? Vai ser um terceiro ali que tem um vínculo precário com o cartório que vai fazer esse tipo de comunicação sem o conhecimento, porque hoje os oficiais de justiça são servidores concursados, né? Hoje na maior parte
formados em direito, né? Existem alguns nos concursos anteriores que ainda não são, mas são capacitados, foram capacitados, passaram por curso, treinamentos por esses anos todos, né? São sempre servidores que têm competência para fazer esse serviço e conhecem suas atribuições legais, que inclusive a lei traz essas cobranças, né? Hoje o oficial de justiça, ele é um conciliador, ele pode fazer propostas de conciliação, conversar com a parte e dizer, olha, você tem interesse em fazer uma conciliação? Me diga o que você pode fazer para resolver essa demanda, eu vou levar até outra parte para que vocês possam chegar num acordo. Muito bom. Agora eu vou virar aqui o barco para falar com o Rafael Campanha. Rafael, Campanha, que fica mais, né? Mas Campanha, há um risco, se essa lei for aprovada, de o oficial de justiça perder a sua função e até chegar ao ponto de acabar com a categoria? Boa tarde, meu querido professor Matias. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o espaço da Rádio Caiari, está nos dando, né, o direito a falar sobre essa problemática. Um programa que tem uma abrangência por todo o estado, um programa que a gente escuta desde quando era criança. Faz tempo. É uma satisfação. Com o Arimar, não comigo. Com o Arimar, né? O Arimar é mais velho. A rádio tem uma sabedoria muito grande, né? Professor Matias é sapientíssimo. Gostei do sapientíssimo. É uma satisfação, né? Ele está aqui do nosso lado, Rafael, e a gente ter sido chamado aqui. E eu queria primeiro cumprimentar todos os ouvintes, agradecer que todos estejam escutando. Em primeiro ponto, dizer para todos quem é o oficial de justiça. Esse agente público ainda é pouco conhecido. As pessoas acham que o oficial de justiça entrega uma intimação. Alguns já sofreram outros atos do oficial de justiça, como penhora, busca e apreensão. Mas quem é o oficial de justiça? O oficial de justiça é aquele agente público capacitado, concursado e que prestou o juramento para exercer o cargo. É aquele servidor público que pode responder por abuso de autoridade. É aquele servidor público que se dedica a uma carreira diuturnamente, que não tem hora nem dia para trabalhar. Trabalha sábados, domingos, feriados, no Natal, no Ano Novo e não recebe hora extra. É um profissional dedicado. É um profissional que é vocacionado. E quem é esse profissional? Ele é os olhos do juiz. Os olhos do juiz. Explica aí, por favor, por que ele é os olhos do juiz. Por que ele é os olhos do juiz? O juiz, que é a autoridade máxima do Poder Judiciário, recebe os pedidos, analisa e decide. A função do juiz é decidir sobre a nossa vida, a vida da nossa sociedade. E o oficial de justiça executa as ordens do juiz. Para fora dos muros do Poder Judiciário, quem está lá na frente atuando é o oficial de justiça. Eu e o Valmor somos oficiais de justiça e eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa classe, que é uma classe muito gabaritada, muito preparada. Nós somos oficiais de justiça há 11 anos já, exercendo nossas funções. E quando vamos a campo exercer nossas funções, representamos o Poder Judiciário. Colocamos um crachá, um distintivo, uma camisa. Esse que você está aí agora no peito. Esse distintivo que eu tenho muito orgulho de utilizar. Nós temos dever de sigilo. Quem é essa pessoa? É a pessoa que executa as ordens do juiz, mas também é os olhos do juiz. E eu quero dizer aqui a todos um caso que aconteceu comigo. Para mostrar como o oficial de justiça, numa intimação, não somente entrega um papel. O oficial de justiça, ele também se participa no processo. Recebi um mandado de intimação, há muitos anos já, professor Matias, um mandado de intimação para intimar um pai que devia, eu vou utilizar uns termos mais simples, que a gente está na rádio, Sim. Um pai que devia pensão alimentícia, né? Eu tinha que intimá-lo para pagar o valor da pensão, sob pena de, caso não pagasse, ser preso em 3 dias. Caso ele não pagasse em 3 dias, seria preso. Quando eu cheguei até a casa dele para fazer a intimação, eu verifiquei que ele morava numa casa de madeira,
numa casa que tinha 3 por 3 metros, 9 metros quadrados, e ele tinha outros 3 filhos que ele sustentava. E eu cheguei na hora do almoço. E esse senhor estava almoçando com seus filhos arroz e água. Quando o arroz não era o preço que é hoje, né? Sim, quando o arroz não era o preço que é hoje, porque hoje é capaz dele não ter nem o arroz. Só ter a água. E aí ele disse assim, seu oficial, como que eu vou pagar se eu tenho que sustentar esses 3? Esse meu outro filho já mora com a mãe. Como que eu vou pagar isso? Eu não dou conta. O que que eu fiz? Para que todos entendam que uma intimação não é só uma intimação. O que que eu fiz? Tirei fotos do local, mostrei a realidade e comuniquei o juiz. Falei, excelência, foi intimado para pagar, mas ele vive em estado de miséria. Será que a esse cidadão cabe uma prisão? O juiz foi muito sensível e suspendeu a ordem de prisão. E imagine se esse pai tivesse sido preso para pagar a pensão para um, e os outros 3 iriam para o abrigo. Ele não ia pagar de jeito nenhum. Não ia. Então, às vezes, quando o cidadão acha que o oficial entrega uma intimação, o oficial não entrega uma intimação. O trabalho do oficial de justiça é ser os olhos do juiz. O oficial de justiça explica para o cidadão o que está acontecendo. O que é uma intimação? Ele explica. Pode-se dizer, Campanha, que o oficial de justiça humaniza a intimação? Mas é exatamente isso. O oficial de justiça humaniza o serviço do judiciário que está extramuros. A gente já tem todos os profissionais do judiciário capacitados para humanizar intramuros, e extramuros é o oficial de justiça que humaniza. Né? O oficial de justiça explica para o cidadão o que é uma intimação, explica o que é uma citação, explica o que é uma... A pessoa está sofrendo um processo de execução. O que é isso? O oficial de justiça tem por dever explicar o que é uma execução. Rafael, Campanha, nós estamos no intervalo e aqui o rádio, o tempo conspira contra nós. Vamos deixar a sua fala para o segundo bloco. Muito obrigado. Com esse proselitismo todo, eu já até perdi o medo de oficial de justiça. Agora pode ir na minha casa que eu me sento, tomo café com ele, tranquilo. Vamos no intervalo, voltamos daqui a pouco. Você está ouvindo a Voz do Povo. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. O que você procura para o seu pet, você encontra na Clínica Veterinária Porto Velho. Consultas, vacinas, cirurgias, internação, urgência e emergência. Tudo mesmo. São vários anos dedicados à medicina veterinária. Atendimento feito com amor e muito cuidado. O seu amiguinho merece. Faça uma visita e conheça a Clínica Veterinária Porto Velho. Rua Raimundo Cantuária 2884, entre Jorge Teixeira e Elias Goraeb. Bairro Roque. Fone 32234724. WhatsApp 984016382. 999813642. Clínica Veterinária Porto Velho. Você ama, a gente cuida. Quantas vezes você teve que recomeçar? Recomeçar em uma nova folha. Recomeçar a massa, a costura, a pintura, a pitada de sal. Você recomeçou, revisou, recriou, reinventou, inovou. Esse é o seu jeito. E nós estamos aqui para te acolher e apoiar. E mais que nunca, o Sebrae impulsiona a força do empreendedor brasileiro. A Voz do Povo. Estamos de volta para o segundo bloco da Voz do Povo, desta segunda-feira, 5 de outubro
de 2020. É o segundo mês do BRO, né? Tem os meses do BRO, esse é o segundo mês do BRO, são 12 horas e 19 minutos em Porto Velho, e nós estamos aqui conversando com dois convidados muito especiais, o Valmor Xavier, que é presidente da Associação dos Oficiais de Justiça do Estado de Rondônia, e o Rafael Campanha, que é o diretor de comunicação, e estava falando aqui no primeiro bloco, com aquela emoção toda, com aquele amor todo. Vou voltar para o presidente. Presidente, essa demanda é só de mudar as funções das citações, o destino, e passar para cartório, é só em Rondônia, ou já está havendo isso em outros estados do Brasil? Só em Rondônia. Né? Hoje esse projeto, essa ideia é só em Rondônia. Existe um projeto, uma tentativa similar, né, no estado do Tocantins, mas nada concretizado, porque lá houve uma demanda judicial, houve intervenção do CNJ contra a lei que criaram lá, então não é efetivo. Né? Então, fora lá, o estado de Rondônia tem tentado fazer isso também. Essa intervenção que houve, no caso do Tocantins, não poderia também ser estendida a Rondônia? Não foi possível, porque o que acontece? O CNJ, ele só intervém na fase administrativa. E nós não tivemos acesso na fase administrativa desse projeto aqui no Tribunal de Justiça. Nós ficamos sabendo, por acaso, um dia antes da votação em pleno, pelo Tribunal de Justiça, e aí houve essa votação, no dia seguinte já foi encaminhado à Assembleia Legislativa. Então hoje... Foi ao arrepio da categoria? Foi. Nós não fomos ouvidos. Nós até tentamos encaminhar um documento no domingo, para tentar suspender a pauta, para que se votasse em uma semana posterior e nós fôssemos ouvidos, mas não conseguimos. Na segunda subsequente a este domingo, foi votado e encaminhado à Assembleia Legislativa. E na Assembleia, vocês têm condições de fazer uma espécie assim eu diria, de lobby positivo, para que essa matéria não tramitasse, não fosse aprovada? Nós temos tentado, demonstrando para os deputados as perdas para a sociedade, de perdas de arrecadação de tributos, né? Porque hoje esses atos judiciais, eles são pagos certos valores e esses valores são arrecadados, são revertidos para fundos do Estado e para outros órgãos, né? E demonstrando essas perdas e as ilegalidades e inconstitucionalidades dos projetos, e demonstrando através de lei e outros julgados os prejuízos, né? Tanto legais como de prática, né? Muito bom. Nós estamos aqui conversando com um convidado especial, que é o presidente da Associação dos Oficiais de Justiça, e com outro também, especial, que é oficial de justiça também, que é o Rafael Campanha, que é o diretor de comunicação. E nós viramos aqui, agora eu volto ao assunto, presidente. Se essa lei aprovada, essa lei sancionada, né, ela não vai servir para, digamos assim, reduzir ou acabar com a categoria de oficial de justiça no Estado? É o pensamento que nós temos também, né? Porque primeiro se retira esses atos de comunicação dos oficiais de justiça e, posteriormente, sem em tese a função ter tanta importância, se acaba extinguindo, né? Isso é a tese. O que nós conhecemos pela prática e vivenciando com o cumprimento de mandados, hoje a gente entende que o que vai acontecer, na verdade, fora essa tentativa, é que vai onerar mais o Estado. Os cartórios não vão conseguir ter a efetividade que o oficial de justiça tem, pelo gabarito, pelo conhecimento que nós temos de cumprir essas ordens. Vai haver a rapidez, né? Sim, também vai haver essa primeira tentativa, na verdade a segunda tentativa, através dos cartórios, porque hoje o primeiro vai para os Correios. Os Correios têm uma efetividade hoje de 30%, né? Para cada 10 mandados que vão para os Correios, para cada ato, somente 3 são cumpridos. Isso volta para o oficial de justiça. Agora vai ser remetido aos cartórios, sem o know-how necessário, provavelmente, pela nossa experiência, não vai ter sucesso também, e depois volta para o oficial de justiça. Uhum. Quer dizer, de todos os modos, você acredita que essa mudança não só prejudica a categoria, mas também a sociedade, e vai onerar também os cartórios. É assim, dessa maneira? Sim, vai onerar a população. A população. Contribuinte. Ele vai ter que pagar mais por diligências realizadas dentro de um processo. Eles serão mais cobrados. Muito bom. São 12 horas e 34 minutos em Porto Velho. 24 minutos em Porto Velho, Rondônia. Estamos conversando aqui na Voz do Povo em um assunto muito interessante, um assunto que
de certa forma, vai atingindo aos poucos a sociedade para participar desse debate. E aqui já veio o Lucas Silva, dizendo o seguinte, para você, presidente, o governo só faz M. M, já sabe o que é, né? Tirar isso dos oficiais é sacanagem com o povo, diz o Lucas Silva. O que você dizer para ele? É verdade, Lucas. Hoje a prestação jurisdicional vai ficar mais entravada, vai ficar mais complicada. O jurisdicionado vai precisar se despender muito mais para ter uma efetiva satisfação judicial. Muito bom. Ele que está dizendo, ele e o Lainê Francisco que estão assistindo conosco aqui a nossa live. A Fernanda Moraes pergunta que realmente uma categoria muito esquecida de oficial de justiça. Quem fala isso é Fernanda Moraes. Para você, presidente. É verdade. A gente até tenta dar ciência para as pessoas e tenta fazer uma publicidade da importância do oficial de justiça. Até mesmo para o nosso órgão a gente é deixado de lado, tendo em vista inclusive esse projeto. Como aconteceu agora, né? Sim. Quer dizer, acontecendo lá e vocês sem saber. Maiores interessados e não só como maiores interessados, nós temos muitas informações e contribuições para que o tribunal pudesse ver que o projeto não é bom. Como um todo, não só para o próprio tribunal não é bom, como não é bom para a sociedade também. Eu particularmente, eu sou leigo nesse assunto lá de tribunal, mas se foi feito um projeto desse, ao arrepio da categoria, porque realmente é esquecido, como fala aqui a Fernanda Moraes, né? Fala aqui para nós todos, parabéns a todos e ótima matéria. Está dizendo aqui, é a Samila Mila, dizendo isso para nós. O Fred Nunes dizendo o seguinte, ótima entrevista. E a Samira volta a falar aqui, era toda a realidade, ele está dizendo o sentimento dela com relação a isso aí, tá legal? E a Luciana Souza fala triste realidade, já fala a morte dos policiais. Triste realidade, a morte dos PMs, quem fala isso é a Luciana Souza. Realmente, uma triste realidade, a morte dos PMs, a forma e o motivo torpe que aconteceu isso aí. Voltemos aqui à nossa conversa com o sistema no meu celular também aqui, mais mensagens, a produção não dá trégua não, fica em cima, tem no teu celular, não sei o que, eu tenho que correr atrás, sem essa produção também não fazia nada. Posso dizer a você aqui, essa dupla aqui da produção, Zezinho e o Francisco, sem eles eu ficava aqui sentado só bobando, não fazia nadinha. São os seus braços, professor Matias? São os meus olhos também, né? Sim, seus olhos. São meus olhos também. Quer dizer, fala até que eu gaguejo. Né? É uma situação. Professor Matias, e um fato interessante com essa fatalidade dos policiais, mas é interessante que é o seguinte: a gente, não sei se todo mundo tem conhecimento da Liga Camponesa, que é esse pessoal que faz essas invasões de terra. Quando o proprietário da terra ele vai até o judiciário dizer para o judiciário: invadiram a minha terra, eu preciso que o judiciário tome uma providência, a força estatal tira uma providência, a primeira pessoa que vai lá comunicar aos invasores, esses invasores que mataram policiais, de que, olha, existe uma demanda aqui e o proprietário quer retirar vocês da terra aqui, é o oficial de justiça. Quem enfrenta a primeira barra são vocês. É o oficial de justiça. E até para cumprir a ordem de desapropriação, de reintegração de posse. Terminando, é o oficial de justiça que volta lá. Existem momentos aí, eu vou perguntar aqui para o campanha, que o oficial de justiça é ameaçado de morte, ameaçado de espancamento, nessas demandas que ele vai resolver? Sim, professor Matias. A nossa profissão é uma profissão de risco. Existe um dossiê elaborado pela Associação Nacional dos Oficiais de Justiça, na qual ela faz uma compilação de todos os oficiais de justiça que já foram assassinados em serviço. E são vários. Aqui em Porto Velho, graças a Deus, nós temos um tribunal de excelência, merece elogios. O tribunal nos fornece treinamento, o tribunal nos fornece colete balístico. Nós temos um tribunal de excelência aqui em relação à questão da segurança e lutamos para que melhore cada dia. A questão é, nossa profissão é uma profissão de risco porque nós fazemos aquilo que a outra parte resiste, o que ela não quer que seja feito. E nós damos notícias ruins. A questão é, será que aquele funcionário do cartório, aquele empregado que não fez um juramento, que não tem um perfil, aquele que está tão somente para fazer uma intimação, ele vai até esses locais perigosos de litígios, como o nosso presidente falou, zonas rurais de litígio, onde tem pessoas armadas para fazer uma intimação, para dizer para as pessoas assim, olha, os senhores estão intimados a sair daqui em 15 dias. Por exemplo, a Pono do Abunã, lá onde deu agora o Mutum Paraná, são regiões lá na região da BR-421,
tudo é região litigiosa, né? Mais uma vez eu digo, para se fazer uma intimação não é só entregar um papel, há um planejamento. Nós fazemos uma análise de risco. Dependendo da análise de risco, nós vamos em um oficial, em 3 oficiais, ou já vamos com a polícia para fazer tão somente uma intimação. Então, será que o cartório extrajudicial vai fazer isso? Ou vai ser só mais um degrau para o cartório dizer que não tem condições, já gastar um valor do Estado e depois retornar ao oficial de justiça? Eu queria dizer aqui também, professor Imar, que gostei do tribunal... professor, ficou legal. Perdão, professor Matias. Você está com ele na cabeça. Eu queria dizer também aqui que nosso tribunal ganha muitos prêmios. É um tribunal realmente que tem uma prestação jurisdicional muito boa. Eu fui policial em São Paulo e lá o tribunal é muito moroso. O nosso tribunal aqui é um tribunal rápido. E nós temos que trabalhar melhorando a qualidade dos nossos serviços. E para melhorar a qualidade dos nossos serviços, a gente tem que ter mais oficiais de justiça. E não passar a intimação e a citação que é missão do oficial de justiça para o cartório extrajudicial. O objetivo é melhorar para o cidadão. Inclusive, nós estamos indo na contramão, porque isso não há no Brasil inteiro, não há em nenhum estado. E na Alemanha e em Portugal, a coisa vai em outro sentido. Lá se dá mais funções ao oficial de justiça, porque ele é um profissional capacitado, gabaritado, formado, que tem expertise. E o tribunal tem que valorizar esse profissional, dar mais função, dar mais trabalho a ele e não tirar trabalho dele. Nós recebemos do povo e o povo quer que nós trabalhemos o quanto mais. Então não se tira a função de um agente público, se coloca mais função no agente público. Muito bom. São 12 horas e 31 minutos em Porto Velho, Rondônia. Vamos ao intervalo e voltamos daqui a pouco. Você pode acessar pelo site www.rondonoticias.com.br ou pelo celular 99214-5306. Voltamos daqui a pouco. Você está ouvindo a Voz do Povo. Quantas vezes você teve que recomeçar? Recomeçar em uma nova folha. Recomeçar a massa, a costura, a pintura, a pitada de sal. Você recomeçou, revisou, recriou, reinventou, inovou. Esse é o seu jeito. E nós estamos aqui para te acolher e apoiar. E mais que nunca, o Sebrae impulsiona a força do empreendedor brasileiro. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. A Voz do Povo. São 12 horas e 33 minutos em Porto Velho, Rondônia. Estamos de volta para o terceiro bloco da Voz do Povo, dessa segunda-feira, dia 5 de outubro. E já tem mais ouvintes aqui. Sua Excelência ouvinte, fazendo o programa andar. Esse programa tem o ouvinte como base principal. Senão não tem graça, né? É o João Nicolé, do bairro Cari. Falando, professor, Nicolete, João Nicolete. O Nicolete, que é nome, ele tem nome do padre João Nicolete, da Praça João Nicolete. Será que foi por isso que colocou o nome desse rapaz? Legal. Então vamos lá. O que ele está dizendo? Professor, que triste a morte desses PMs, né? O governador não tem pulso, infelizmente. Olha aí, quem fala é o João Nicolete, que não é o padre, é lá do bairro Caiari. Aqui também, incrível como Rondônia não tem governantes, são policiais mortos, oficiais perdendo direitos, né? Onde isso vai parar? A justiça sendo sufocada pela violência. Quem fala é Antônio Carlos, lá de Cacoal. Tá falando isso aí de Cacoal. Antônio Carlos está aí, a opinião dele, né? Aqui das mais... meu pai foi oficial de justiça a vida toda.
é uma categoria desvalorizada, como em todo o Brasil, na região norte, né? O filho chora e a mãe não vê. Quem fala isso é o doutor José Carlos, do bairro Alphaville. O que você dizer para ele, campanha, para o doutor José Carlos, sobre o pai dele foi oficial de justiça, ele considera uma categoria desprotegida? Eu tenho que dizer para o senhor que seu pai é um herói, porque o seu pai trabalhou 30 anos sendo oficial de justiça, acordando às mais variadas horas, cumprindo seu trabalho no sol, na poeira, em zonas de litígio, em zonas perigosas, e bravamente conseguiu se aposentar. Porque muitos dos nossos colegas têm problemas de saúde, câncer de pele ou problemas psicológicos antes de conseguir se aposentar. Então eu quero dizer que seu pai é um herói, porque é uma profissão sofrida, é uma profissão que tem uma missão muito importante, que é garantir o direito do cidadão que procura o Poder Judiciário. Aqui para o presidente, para o Valmor Xavier, a dona Helena do bairro Tanqueira está dizendo assim, ó, no Brasil é tudo ao contrário, palhaçada. Isso é para sustentar a máfia dos cartórios, para o povo servir de besta. Quem fala é a dona Helena do bairro Tanqueira do Neves. Você dizer para ela, Valmor? Pois é, dona Helena, a gente tem um pensamento parecido com esse também. A gente não consegue entender, né, por que essa mudança, principalmente sem perguntar a categoria, que ela demonstraria isso, que realmente só o cartório vai ser beneficiado e ninguém mais, nem mesmo o Tribunal de Justiça não vai ser beneficiado com isso. Presidente, tem mais aqui o doutor Ronaldo Cavalcante, de Ariquemes, que está dizendo assim, eu acredito que deva ter algo por trás dessa iniciativa, nada é feito à toa. Quem diz isso é o doutor Ronaldo Cavalcante, lá de Ariquemes. Pois é, doutor Ronaldo, e a gente em contato com a AB, os advogados realmente também têm falado nesse sentido. Não é nada interessante para eles, porque eles conhecem os direitos dos jurisdicionados, atuam com as pessoas defendendo seus direitos e eles conseguiram visualizar também o prejuízo que cada cidadão vai ter ao procurar o judiciário. Muito bom. Aqui o Mauricélio, do bairro Lagoa, ele falando sobre a questão da polícia. Matias, ouço sempre no jornal local que a polícia de Rondônia é a melhor polícia do país. Esses dias ouvi dizer sobre as facções. Se eu fosse o delegado, eu me reunia com os conselhos de segurança e proibia essas queimas de fogos em Porto Velho. Queima de fogos? Pois é. Toda hora tem várias queimas de fogo. Parece final de campeonato, as facções. Se refere às facções. Eu não sei se tem queima de fogos, aí, Mauricélio, eu queria mais detalhes sobre isso aqui. É importante, são 12h37 em Porto Velho, Rondônia, e o ouvinte está mandando suas mensagens. A gente respeita o ouvinte, a opinião dele para nós é fundamental. E vamos falar aqui quem é que está bem aqui em cima. Opa, volta para mim, voltou bem aqui. Michele Almeida, quando vai voltar o júri? Aponta para o presidente sobre o Tribunal de Júri. Você lembra quando vai voltar o Tribunal de Júri? Nós não temos uma previsão, na verdade, né? O tribunal ainda não se manifestou porque, como a gente ainda está na questão da pandemia e não está podendo fazer reuniões, né, em público aberto, o tribunal ainda não se manifestou. Algumas coisas, algumas audiências já estão voltando, alguns tipos de audiências, mas o Tribunal do Júri ainda não tem uma previsão. Olha aí para o Rafael Campanha. A Luísa Sá está dizendo que a categoria sempre foi esquecida. Dizem que está sendo uma ótima entrevista. Que está falando, dizendo isso é a Luísa Sá. Obrigado, Luísa. A gente agradece. E a nossa obrigação aqui é explicar à sociedade quem é o oficial de justiça, o trabalho que ele faz e o quanto ele é importante para você que procura o Poder Judiciário. Muito bom. Na verdade, aí eu vou dar uma opinião do apresentador. O oficial de justiça é uma maneira legal de ir na casa do cidadão, na empresa do cidadão, aquele que está com problema, não só às vezes devendo, mas aquele que quer cobrar também, né? Então ele faz as duas pontes, para um e para outro, né? Então, quando ele chega na casa do devedor, o devedor fica um pouco amedrontado, mas ele também está servindo para ajudar aquele que está peticionando, não é isso? Sim, meu querido professor Matias, eu já quero até informar a todos que o oficial de justiça, com a reforma da legislação, ele pode oferecer ao juiz uma proposta de conciliação. Então, quando o oficial de justiça pega uma intimação e vai até uma pessoa dizer que ela está sendo intimada e citada porque uma outra pessoa veio cobrá-la, o oficial de justiça naquele momento pode já
colher daquela pessoa, conversar com aquela pessoa, e aí vai o treinamento que o oficial de justiça tem. Ele já pode conversar com aquela pessoa e já propor uma conciliação. Ele já pega uma proposta conciliatória. Tem chance para isso no processo? Acontece todos os dias. Os nossos colegas estão extremamente preparados. Tem foto aí de um colega no Instagram, oficiais TJRO, que ele fez uma conciliação em Pedras Negras. O colega Eric Ortiz fez uma conciliação na hora, no momento da intimação, em Pedras Negras, numa comunidade quilombola. Então, uma intimação não é só uma intimação. O oficial de justiça já pode colher aquela conciliação, já conversou com as partes e já mostra para o juiz. O juiz recebe, homologa e o processo está finalizado, o conflito está finalizado. É menos um processo e duas partes satisfeitas. Então, mais uma vez, a importância da citação e da intimação. E olha onde você falou, Rafael Campanha, Pedras Negras, lá no Alto Guaporé, né? Um dos 13 quilômetros que tem em Rondônia, não é isso? Sim. Pedras Negras. Já fui muitas vezes ali em Pedras Negras, adoro aquele lugar. Aqui o Ronaldo Coelhar fala assim, ó, quem perde é para o presidente e para o Valmor. Quem perde é o cidadão. O custo para os cofres públicos serão enormes. Quem fala isso é Rafael Coelhar. Para você, presidente. Rafael Coelhar? É. Se fosse o Ronaldo, a gente tem um colega de trabalho, Ronaldo Coelhar. Aliás, é Ronaldo Coelhar. A gente... Rafael aqui. E Ronaldo. Realmente, os cofres públicos perdem, sim, porque hoje, sobre todas as diligências realizadas por oficial de justiça, hoje 41% é imposto, né, para os cofres públicos, de imposto de renda e IPEROM. Né? Então, se o Tribunal de Justiça gastar R$1.000 de diligência, R$400, um pouco mais de R$400, volta para os cofres públicos. E, fora isso, existem outros fundos, Ministério Público, Defensoria, Tribunal de Contas, existem diversos tributos em cima disso. Passando para os cartórios, isso não vai acontecer. E também, se você tem outra mensagem aqui, parece que é Jetilael Silva, dizendo: oficiais de justiça é uma garantia constitucional do cidadão, decentemente decorrendo dos princípios do devido processo legal, da celeridade e ampla defesa. Exatamente, é isso mesmo, presidente? Exatamente. Hoje, por exemplo, o Código de Processo Civil, ele elenca que, após a tentativa dos Correios de fazer essa comunicação simples, o Correio não conseguindo, a linha cronológica é o oficial de justiça. A gente até questiona a questão da constitucionalidade, legalidade sobre isso, né, dentro daquilo que a gente tem feito, mas hoje a gente está, para ficar mais efetivo, demonstrar o prejuízo para o cidadão. Mas é isso mesmo, dentro da linha legal, o oficial de justiça, depois dos Correios, ele é quem garante o cumprimento das ordens judiciais. Ele é que vai mais longe, ele que vai em Pedras Negras, né? É ele que vai em Pedras Negras. A ponta do Abunã, a gente está falando aí de 300 quilômetros de distância, mais ou menos. Quase 400. Até Boca do Acre, que é o oficial de justiça da comarca de Porto Velho. Até Boca do Acre? Até Boca do Acre, porque hoje a comarca de Porto Velho é a maior do país em extensão quilométrica. Então a gente vai até a Boca do Acre, linha Chico Mendes ali. É o oficial de justiça que sai daqui de Porto Velho e vai lá. É uma distância geograficamente impensável assim para o Correio, não, para o cartório ir. É uma das maiores comarcas em extensão territorial do Brasil. Brasil. Existem diligências na qual a gente percorre 450 quilômetros para chegar até lá. Agora, professor Matias, vem a nós uma preocupação muito grande e eu queria externar aqui. Por favor. Com esse projeto que pretende passar a intimação e a citação para os cartórios extrajudiciais, fica-nos a pergunta: o funcionário do cartório vai até o local, vai intimar, vai citar, mas quem que vai certificar? É ele mesmo? Ou é o cartorário, o notário? Porque quem tem fé pública é o notário. O oficial de justiça tem fé pública e o notário tem fé pública. O notário vai dar conta de certificar 5.000 mandados por mês ou ele vai terceirizar? E o seu processo vai ser certificado por alguém que não tem o dever de falar a verdade, que não tem fé pública. Isso é um problema sério para ser resolvido com essa lei, né? Vamos no intervalo já? E voltamos daqui a pouco já para o quarto bloco, até para terminar o programa. Quando a entrevista é boa, o tempo parece que empurra para frente. Vai embora, né? O tempo conspira muito com nós. Voltamos daqui a pouco.
Você está ouvindo a voz do povo. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. Quantas vezes você teve que recomeçar? Recomeçar em uma nova folha. Recomeçar a massa, a costura, a pintura, a pitada de sal. Você recomeçou, revisou, recriou, reinventou, inovou. Esse é o seu jeito. E nós estamos aqui para te acolher e apoiar. E mais que nunca, o Sebrae impulsiona a força do empreendedor brasileiro. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. O que você procura para o seu pet, você encontra na Clínica Veterinária Porto Velho. Consultas, vacinas, cirurgias, internação, urgência e emergência. Tudo mesmo. São vários anos dedicados à medicina veterinária. Atendimento feito com amor e muito cuidado. O seu amiguinho merece. Faça uma visita e conheça a Clínica Veterinária Porto Velho. Rua Raimundo Cantuária, 2884, entre Jorge Teixeira e Elias Goraeb. Bairro Roque. Fone 32234724. WhatsApp 984016382. 999813642. Clínica Veterinária Porto Velho. Você ama, a gente cuida. A voz do povo. São 12 horas e 46 minutos em Porto Velho, Rondônia. Estamos de volta para o 4º e último bloco da Voz do Povo, desta segundona, 5 de outubro de 2020, conversando aqui com 2 convidados muito especiais, o presidente da Associação dos Oficiais de Justiça, Valmor Xavier, e o editor de comunicação, Rafael Campanha, com as mensagens de Sua Excelência, o ouvinte, né, que já está chegando aqui. Vamos ouvir um áudio aqui da Sueli. Ela quer falar com os senhores para saber o que pode fazer de um problema dela. Vamos lá. Boa tarde, é a Sueli do bairro Apunhã. Sobre pensão, vocês estão falando aí, eu quero falar sobre o pai do meu filho, né? Eu tava de 1 mês de grávida, ele soube, tá? Aí com 5 meses ele foi embora pra Manicoré, tá? Da outra mulher dele lá. Disse que ia entrar em contato comigo, até hoje nada. Falou que ia assumir o filho, nada. Eu tô esperando, ele vai fazer 5 meses de filho. Aí eu não sei o que eu faço, né? Aí o que você me dá uma opinião aí, me fazer? Eu vou pedir ao presidente para dar a opinião, a orientação para ela. Sueli, né? Sueli. Então, Sueli, o que você pode fazer é o seguinte, já que se ele já assumiu a criança, colocou o nome no registro, você vai à Defensoria Pública e você vai pedir para entrar com uma ação de alimentos, né, para que ele ajude você a sustentar a criança. Se ele não tiver assumido, você vai entrar com uma ação que chama de reconhecimento de paternidade. Vai rolar as testemunhas, as pessoas que conhecem do assunto, demonstrar a relação que vocês tiveram, para que ele seja chamado à justiça para te auxiliar nisso. E você vai poder, inclusive, dentro dessa ação, pedir os valores que você precisou arcar quando estava grávida, para que ele hoje te ressarça nesses valores, porque era dever ter te auxiliado nesse momento. Muito bom. Olha, aqui um ouvinte, a Miriam, faz assim: boa tarde, por favor, peça para que o senhor Campanha explane sobre a perda de arrecadação do Estado com esse projeto. É a Miriam. Tá, boa tarde, Miriam, tudo bem? O nosso presidente já falou sobre tal, mas na prática, a cada diligência que o oficial faz, o valor recebido por ele, 40% retorna aos cofres públicos. Então, se o oficial fizer menos diligência, é menos dinheiro nos cofres públicos. Muito bom. Aqui a Thaís e Narciso, boa tarde a todo mundo, que parabeniza o programa.
à rádio, disse que é uma excelente entrevista. Muito obrigado, Thaís. Aqui, parabenizar todos os oficiais de justiça que desenvolvem um trabalho exemplar no estado de Rondônia. Era a Thaís parabenizando a vocês todos aí. Muito legal. E é de Vilhena, tá vindo de Vilhena. O programa vai nessa Rondônia inteira, nos rincões do poente, vai o programa Voz do Povo. Aqui, olha, Fernando Ritz está dizendo, vamos dar nome aos bois. Quem foi que mandou esse projeto de lei? Para você a pergunta, Rafael. Obrigado, Thaís. Não, aqui é o Fernando Ritz. Obrigado, Thaís, e agradecer pela mensagem. Fernando, o Tribunal de Justiça se reuniu, todos os desembargadores se reuniram numa sessão do Pleno, né? E aprovaram que esse projeto de lei fosse à Assembleia. Só que tem um porém. Eles fizeram isso sem ouvir os oficiais de justiça. E o nosso clamor é um só. Tribunal de Justiça, antes de enviar um projeto de lei que fala sobre a nossa função, nos escute. É só isso que a gente quer. Ouça a categoria, né? Ouça a categoria. Os senhores têm o poder de enviar o projeto de lei que bem quiserem. E nós somos os executores de suas ordens. Essa é a nossa função, é isso que queremos fazer. Só que nós apenas gostaríamos de ser ouvidos pelos senhores antes desse projeto ir para a Assembleia Legislativa. Muito bom. A Francilene de Guajará-Mirim pergunta para o presidente Valmor, como vai ficar com os processos em segredo de justiça? Terceiros terão acesso? Isso é muito complicado, diz a Francilene de Guajará-Mirim. Para você, presidente. Francilene, obrigado pela pergunta. É mais ou menos, isso que vai acontecer. A lei, ela não prevê que haja o segredo de justiça. Na prática, isso vai ser delegado a um funcionário precário lá do cartório, que antes mesmo que você tenha ciência desse processo, o cartório todo já pode ter conhecimento dessa situação. Questões de família e outras que envolvem segredo de justiça, crimes sexuais, a lei ela não faz qualquer distinção acerca disso. Muito bom. O Magalhães é CEO da Maferon, que é a organização da malha rodoviária e ferroviária de Rondônia. Boa tarde, professor Matias. Está cumprimentando a vocês todos aqui, né? Dizem que os temas são complexos e parabenizando aos senhores aqui pela função, pela capacidade de serviço público. Antônio José Magalhães. Antônio José, muito obrigado. Nós ficamos agradecidos e ressaltar que o nosso serviço é atender da melhor maneira possível a população. Muito bom. Aqui a Cidalina Magalhães Caldeira. Gislane, olha, tem que aumentar essa fonte, menino. A Gislane Magalhães Caldeira, né, do Tribunal de Justiça de Rondônia, seus servidores, o cara está dizendo, seus servidores clamam pelo justo reconhecimento da categoria. Sim. Está falando para você. O judiciário é um mecanismo cheio de engrenagens. A engrenagem chefe, a cabeça, é o juiz. Mas o judiciário não funciona sem todas as suas engrenagens. É isso mesmo. Em perfeita sintonia. A engrenagem externa é o oficial de justiça. Tudo tem que estar engrenado para que o cidadão tenha o melhor serviço possível da justiça do estado de Rondônia. Muito bom. Então, o oficial de justiça é, como você falou, os olhos do juiz, né? São 12h53 em Porto Velho, Rondônia. Estamos na Voz do Povo. Estamos conversando com dois convidados muito especiais. E está bombando aqui as mensagens do Sua Excelência ouvinte, do Fred Nunes, dizendo que está uma ótima entrevista. Aqui veio a mensagem: o oficial de justiça é o braço do judiciário no contato direto com o cliente. Quem disse isso é o Gisliel da Silva. É isso mesmo? É exatamente isso. É o braço do judiciário? O braço do judiciário. Aquele braço que tem que ser superior ao tempo, superior à chuva, superior ao calor, superior ao frio, superior às intempéries. Superior ao tempo. Esse. Muito porque bem. ele precisa estar em loco para fazer valer a ordem do juiz. E tem casos de o jurisdicionado que vai ser citado, digamos assim, se esconder, não está na hora, né? Tem caso assim, não tem? Certa vez, eu fui fazer uma citação nos fundos de uma fazenda no interior do estado de Rondônia. A pessoa que ia ser citada falou assim: tá certo, senhor oficial de justiça, o senhor pode dizer que não me achou? Aí eu falei, não posso. Não posso. Eu sou obrigado a dizer a verdade.
Aí ele falou assim, não, mas só estamos nós dois aqui. Eu vou dizer que o senhor não me achou e o senhor vai dizer que me achou. Eu digo assim, o senhor pode falar o que o senhor bem entender, mas eu vou certificar a verdade que aconteceu aqui e eu tenho fé pública. Aí eu pergunto, né, aquele funcionário que pretende, na qual ser passada a nossa função, vai ter a mesma fé pública? Não tem como, né? É porque é se tornar cúmplice, né? Sim. E há também o mecanismo da citação e intimação por hora certa, que é quando nós vislumbramos que a pessoa está se ocultando, a lei nos dá a atribuição de fazermos um procedimento para que ou essa pessoa se apresente ou o processo flua com o conhecimento de que ela realmente está se escondendo. Né? Então nós vamos 2 vezes ao local, conversamos com a pessoa, não tá, mas tá onde? Que horas chega? E a pessoa não informa e a gente marca o horário, diz, amanhã eu volto tal horário, ela precisa estar me esperando aqui, senão ela será dada por citada ou intimada e o processo vai correr. Então presidente, deixa a gente entender. Independe de ele ser citado ali ou não. Se ele demonstrar que está se escondendo, você pode fazer esse tipo de citação. Sim, e o processo continua. Interessante. Então não adianta se esconder, pessoal. O negócio é sentar com o Rafael Campanha, com o Valmor, com os colegas dele, aceitar que dói menos. É verdade. Né? E já aproveita para tirar todas as dúvidas sobre o processo. E já tira as dúvidas do que é que eu vou fazer, né? Isso. Onde é que eu vou pagar isso? Posso fazer uma conciliação? Sim. Tem tudo isso aí, né? Porque não é chegar e dar a última palavra, não é isso, presidente? Não. É esperar por uma posição do devedor, né? Sim. O devedor, ele hoje, ele tem vários mecanismos para poder quitar a sua dívida, ter o seu nome limpo, né? E fazer uma conciliação dentro do processo. Tem mais mensagens aí? Eu vou dar para eles agora o tempo de comentários. Tá certo. Essa foto que chegou aqui eu não peguei ainda. Rafael Campanha, já estamos perto do final. Como você é muito proselitista e apaixonado pela função, vou dar a você 1 minuto para você fazer os seus comentários finais. Queria agradecer a todos os ouvintes e dizer que eu sou um amante, um respeitador da hierarquia da disciplina, então é muito correto que eu fale antes e o nosso presidente fale por último. Tá certo? Posto, né? Eu queria dizer a todos os ouvintes o seguinte, deixar a seguinte mensagem. Nós queremos ser ouvidos porque este projeto não é bom para a sociedade. Este projeto não é bom para o serviço que o Poder Judiciário presta. E por fim, eu queria deixar uma mensagem de solidariedade às famílias enlutadas pelas tristes mortes dos 2 colegas policiais militares. A Polícia Militar do Estado de Rondônia é uma polícia acima de qualquer opinião ruim sobre ela. É uma polícia exemplar. Eu fui policial no estado de São Paulo e eu sei o quanto a Polícia Militar de Rondônia é uma polícia eficiente, é uma polícia honesta. Os policiais militares estão diariamente trabalhando conosco, nos dando apoio, e eu queria deixar aqui uma mensagem de solidariedade às famílias enlutadas. Que Deus abençoe, proteja todos os policiais militares do estado de Rondônia. Muito bom. Tem aqui Eide Almeida, ela fala assim, com certeza a linha cronológica é o oficial de justiça. Eu, como esposa de oficial de justiça, né, vejo como é árduo a jornada desses oficiais de justiça, aí ele está falando, muitas vezes sendo ameaçados pela parte intimada. Eu ia falar isso para vocês dois. Comentário do presidente Valmor. Sim, ameaçados. Nós somos ameaçados, ouvimos ameaças a terceiros, porque o juiz emana as ordens, né? Então eles são bastante ameaçados também. A gente ouve diversos descontentamentos e temos que enfrentar isso tudo. Né? Hoje a gente sabe alguns pontos críticos da cidade, onde a gente vai, tem que ir, mesmo sabendo dos perigos, mas temos que enfrentar. Sol, chuva, a violência e todo tipo de intempérie para fazer com que a prestação jurisdicional chegue a quem necessita. Muito bom. Aqui tem uma nova mensagem, Naimê Nascimento. Aqui no interior diz ele, eu não sei se é masculino ou feminino. Feminino. Diz ela, aqui no interior do estado, são os oficiais de justiça, né, que estão nas estradas, nas linhas
Olha aí, é verdade isso aí? Presidente? Ele que vai lá na ponta dali, como diz aqui a ouvinte? Poeira, muitos colegas vão de moto, porque algumas linhas não têm acesso para veículo de 4 rodas, né? Carro, normalmente, vão de moto. Quando precisa, vai a pé. Mas vai, né? A pé. Uma colega, o ano passado, precisou cumprir uma medida de apreensão de menores, baixo madeira. Foram 4 horas de barco descendo o rio. Quando chegou no local, não, as crianças não estão aqui. Montou na garupa de uma moto com um policial militar que estava dando apoio. Foi até as crianças. Então é isso. Aonde a justiça precisa ir, é o oficial de justiça que vai. Então, deixa eu completar esse corpo. O oficial de justiça também são as pernas da justiça, né? Também. Olho, braço, agora eu tô montando as pernas, né? Não é isso? Também. Mas a gente tem que lembrar de todos os... Tem aqui uma crônica, né? Toda a engrenagem que é o aqui, judiciário, né? Sem o técnico nada seria possível, sem o oficial de justiça também não, e sem o juiz também não. É um corpo técnico, mecanismo em sintonia. complexo. Olha, aqui tem uma crônica que eu vou ler só o começo dela. Procura-se um cidadão que não tenha medo de favelas, é com vocês eu acho, né? Que seja superior ao tempo, como eu falei aqui, olha, né? Procura-se um cidadão que não chore com qualquer dor, posto que a dor alheia será sua companheira. Muito longa essa crônica aqui. Isso sintetiza o oficial de justiça? Esse cidadão que não tem medo da favela, que não tem medo da bala, que não tem medo da lama? Porque, assim, nós entramos querendo ou não, como o Rafael falou, nós entramos em muitos lugares, muitos lares com sofrimento. Nós tiramos pessoas que, em tese, dizem que aquele lugar onde ela está é onde tudo que ela tem. Né? Ela diz ali, há sofrimento. Infelizmente, nós temos esse lado também. Eu quero colocar aqui, presidente, você também leva o alívio quando leva a alvará de soltura, né? Também. Não é um momento muito ímpar, também, né? Nós estamos nos presídios com todas as dificuldades e com os perigos de lá. Todos os presídios nós temos que frequentar também. Muito bom. Presídio federal. Todos, né? Todos. Presidente Valmor Xavier. Comunicador Rafael Campanha. Foi um prazer recebê-los na Voz do Povo nesse início de semana. Né? E amanhã vamos começar com os candidatos a prefeito, com os prefeitáveis. Amanhã começam com os prefeitáveis. Hoje foi com a associação que está fazendo uma demanda para se manter a categoria e suas funções, e eu tomara que vocês consigam. Amém. Obrigado. Amanhã estamos aqui de novo. Para você que esteve conosco, muito obrigado pela audiência. Estamos aqui na terça-feira, se Deus assim permitir. Meu amigo Campanha, foi um prazer vê-lo, e Valmor, foi um prazer conhecê-lo. Igualmente. Maravilha. Obrigado. Até amanhã. Termina aqui a Voz do Povo. A verdade, o jornalismo independente. A Voz do Povo. De volta amanhã, meio-dia. A Voz do Povo. Oferecimento rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. Nativida. Triagem neonatal. Cuide bem do seu amor. E Sebrae. Soluções para pequenas empresas. A Rádio Católica no coração da gente. Caiari 103,1 FM. Pense nisso. Lições de amor e histórias de vida. Texto e narração Glaucio Pozo. A generosidade é uma virtude que desafia a lógica da matemática, porque quanto mais se dá, mais se possui. Era bem cedo ainda em um dia frio.